Fala, moçada bruta que me acompanha, tudo beleza? Tudo na paz? Graças ao Deus poderoso, mais um dia, pessoal. Falando sobre a disciplina de anatomia humana, professor Ederson Witz. Se inscreve no canal, dá aquela força. Nós vamos continuar, pessoal, o nosso sistema. Não sei que aula mais é essa, acho que é a 11ª ou segunda, não sei. Mas o tema, pessoal, do sistema respiratório, nós vamos falar sobre os brônquios e os bronquíolos, tá? Por que nós vamos falar associados os dois? Porque o tecido é muito semelhante, né? As características são bem parecidas, então a gente vai falar junto, beleza? Então, os brônquios, pessoal, lembrando que os brônquios, eles fazem parte daquelas vias de condução, as vias aeríferas, condutora de ar. Então, o ar começa pelo nariz e boca, passa pela faringe, depois pela laringe, depois pela traqueia, e depois ele vai chegar nesse cara, que é o brônquios, e depois bronquíolos, beleza? Então, esse é o caminho que nós estamos percorrendo aí no sistema respiratório. Beleza? Pessoal, os brônquios ficam localizados no tórax. Então, nós encontramos eles aí na região do tórax. Se a carina fica próxima a T5, então ele vai ficar abaixo de T5, da vértebra torácica da quinta, ok? Então, ele vai se estender, né, a partir daqui. Claro, pessoal, que os brônquios eles vão ter alguns ramos lobares e segmentares que vão ser ascendentes, ou seja, vão vir para cima, tá? Mas o início é ali próximo, abaixo de T5, como eu disse para vocês. Outra coisa importante de comentar, pessoal, é que os brônquios, eles ficam, a grande parte deles, brônquios e bronquíolos, estão inseridas no pulmão. Então, nós podemos falar o seguinte, que a maior parte dos brônquios e bronquíolos são estruturas que são pulmonares, beleza? Claro que nós temos uma parte aqui que não está inserido, porém, a maior parte sim está dentro dos pulmões, tá? Então, localização, tórax, a maior parte inserido, ou seja, dentro dos pulmões. Nós chamamos de intrapulmonar, tá? Depois na divisão eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso aqui. A forma, pessoal, os brônquios possuem uma forma cilíndrica, ou seja, um tubo, tá? É um tubo cilíndrico. Eles possuem cartilagens, tá? Anéis de cartilagens. Esses anéis, pessoal, eles, a maioria deles vão ser completos, diferente lá da traqueia que nós vimos aqui, que os anéis são incompletos. Aqui nós vamos começar a ter anéis que vão se fechar, ou seja, vão fazer circundar toda a volta nesse tubo, tá? Existe, pessoal, uma comparação muito comum dos brônquios relacionados a uma árvore. Nós falamos aí até em árvore brônquica. Se você pegar isso aqui, pessoal, por exemplo, essa estrutura aqui, ó, e você virar ela de ponta cabeça, vai ficar muito parecido com a árvore, ou seja, a traqueia, ela é a estrutura, no caso o caule, e os brônquios vão ser os galhos aqui, e os bronquíolos e os alvéolos vão formar aí as folhas, né? Então é bem parecido, como se fosse uma copa de uma árvore aqui, uma árvore brônquica. Por isso que nós usamos muito o termo aí, árvore brônquica, para fazer essa associação, tá? O tecido, pessoal, também é bem parecido com o tecido da traqueia. Tem cílios que batem para cima, que movimentam o muco. Aqui possui camada muscular, camada adventícia, camada mucosa, submucosa. Então, o tecido é bem semelhante, tá? Aqui, pessoal, nos brônquios existe uma quantidade de células de defesa, principalmente mastócitos, né? E outras células que vão ajudar nesse processo de limpeza, né? De reparação dos brônquios e bronquíolos, tá? Principalmente na parte mais distal, mais região de bronquíolos. A comunicação. Os brônquios, pessoal, eles vão se comunicar com quem? Superiormente aqui, ó, quem que está ligado nos brônquios? Né? Lembra que a carina é a última porção da traqueia. Então, da traqueia, da carina para baixo, são brônquios. Então, superiormente, aqui em cima, ela se comunica com quem? Com a traqueia. E inferiormente, os brônquios vão se comunicar com os bronquíolos. Então, é mais ou menos assim, ó, esse tubo aqui, ele vai se ramificar.
Quando ele se ramifica, ele vai mudando de nome, tá? Vai chegar num ponto que esses ramos vão se tornar bem pequenos, ou seja, ele vai se ramificar muitas vezes, e essa ramificação, a partir de 3 segmentos que eu vou mostrar para vocês, é chamado de bronquíolos. Então, os bronquíolos, pessoal, são esses ramos mais finos aqui. Então, só para concluir, comunicação superior com a traqueia. Os brônquios se comunicam com a traqueia. Inferiormente, os brônquios vão se comunicar com quem? Com os bronquíolos, tá? Vai ser a comunicação. E aí, pessoal, eu vou explicar, vai ficar mais claro no próximo slide. Então, aqui só para vocês fazerem as anotações, quem faz, né? Superiormente, os brônquios se comunicam com a traqueia, inferiormente com os bronquíolos. E os bronquíolos, superiormente, eles se comunicam com quem? Com os brônquios, ou seja, é do brônquio que vira o bronquíolo, é como se fosse um tubo. Quanto mais distante ele vai indo, ele vai mudando de nome e também vai ficando mais fino, e os bronquíolos são menores do que os brônquios, tá? E os bronquíolos se comunicam com os ramos que nós chamamos aí de ductos alveolares, dependendo da referência aí, ou bronquíolos terminais. Então, os bronquíolos terminais são as últimas comunicações dos bronquíolos, ok? Lembrando, pessoal, que os brônquios e bronquíolos, na referência bibliográfica que eu estou usando, são vias condutoras de ar. Não existe hematose aqui, tá? Eu sei que, salvo as exceções, existe literaturas que colocam, né? Mas nessa que eu estou usando, os bronquíolos não fazem hematose, apenas um tubo condutor. Existem literaturas aí que eu já vi, né, que colocam os bronquíolos já como vias aeríferas. Porém, nós vamos aceitar a partir dos bronquíolos terminais, né, os ductos alveolares ali, os sacos alveolares e os alvéolos, os locais para hematose. Ok? Então, apenas via de condução. A divisão, pessoal, se vocês observarem aqui, ó, nessa imagem, o que nós vemos? Que a traqueia está aqui em cima, a carina é a última estrutura que vai fazer a divisão, formando os brônquios. Então, eu vou ter aqui um brônquio do lado direito, um brônquio do lado esquerdo. Esse brônquio formado aqui, pessoal, do lado direito, ele é chamado de brônquio principal, ok? Ou ainda brônquio de primeira ordem, tá? Então, o direito e o esquerdo, tá? São os brônquios principais ou de primeira ordem. Então, eles são os brônquios principais são 2 tubos, tá? 2 tubos. Aí, pessoal, nós temos que fazer aquele adendo que eu fiquei de falar. Aqui, ó, nós vamos ter os pulmões. Então, o que acontece? Existe uma parte do brônquio principal que está fora dos pulmões. Esse brônquio principal, ele é chamado de, continua sendo chamado de brônquio principal, mas ele é colocado como extrapulmonar, ou seja, fora do pulmão. E existe uma parte dele, o meu desenho não ficou muito legal, seria um pouquinho mais para cá, desse brônquio principal que ele está dentro do pulmão. Então, ele é intrapulmonar. Então, isso aí é uma coisa que vocês precisam saber. Aí, esse brônquio principal, ou de primeira ordem, o que ele vai fazer? Ele vai se dividir, formando os brônquios lobares. Brônquios lobares, ok? Então, aqui, ó, nós vamos ter estruturas, né? Meu desenho não vai ficar muito legal, mas só para vocês saberem. Os pulmões são divididos em lobos. Então, o lado direito tem 3 lobos, o esquerdo tem 2. Cada lobo que vai receber esse ar que está vindo da inspiração, vai ter um brônquio levando o ar para esse lobo. Então, esse brônquio que vai ser formado depois do principal, por exemplo, esse cara aqui, ó, é o brônquio lobar, ou brônquio de segunda ordem, tá? Esse cara aqui. Então, perceba comigo, aqui é 1, esse 1 virou 1, 2, ok? Beleza? Então, esse cara que foi formado aqui é um brônquio de segunda ordem, ou seja, do tronco principal virou ele. É um brônquio lobar. Ele vai levar o oxigênio, o ar aqui, né, para o lobo. Aqui, esse brônquio aqui também vai formar outro ramo. Esse ramo formado é o brônquio secundário, ou lobar. Então, a gente vai ter esse lobo, também vai ter um outro brônquio trazendo para cá.
E aqui na parte inferior vai ter um outro brônquio, que é esse cara aqui, que vai ser formado. Então, o que acontece? O que vocês precisam de saber? Um vira mais, dois ou mais, dependendo aqui, né? No caso aqui vai virar, o principal vai virar 2, e aqui o principal vai virar 3. Esse brônquio principal virou brônquio lobar, ou de segunda ordem. Esse brônquio lobar, por exemplo, vamos acompanhar esse mesmo cara aqui, ó, que eu falei por primeiro. Esse cara aqui, que é o brônquio lobar, também vai se ramificar, ó. Opa! Ele vai se ramificar, então ele vai formar um aqui, outro aqui e outro aqui. Esse cara que foi formado aqui também continua sendo chamado de brônquio, mas ele é um brônquio segmentar, ou brônquio de terceira ordem. Então, o brônquio principal formou o brônquio lobar, segunda ordem, e o brônquio principal, o brônquio de segunda ordem, formou o de terceira ordem, que é o brônquio segmentar. Aí sim, pessoal, ó, cada segmento desse aqui vai formar, como eu disse, um ramo. Esse ramo que vai ser formado é chamado de bronquíolos, tá? Os bronquíolos. Esses bronquíolos são formados a partir do que, professor? A partir dos brônquios de terceira ordem. Esses vão ser formados aqui. E os bronquíolos vai formar o quê? Vai formar os bronquíolos terminais, onde já vai ser aquele tubo, né? Aquele tubo que vai já ter alvéolos, né? Então já vai acontecer hematose, as trocas gasosas. Ok? Não é apenas uma via aerífera mais. Então aqui está os brônquios principais, como foi colocado aqui nessa imagem. Aqui, pessoal, os brônquios secundários, que são formados, que são os brônquios lobares. E aqui os brônquios segmentares, que são os brônquios terciários, ou de terceira ordem, como eu disse para vocês. Tá? Daqui para frente a gente vai começar a formar os bronquíolos, tá? E os bronquíolos vão se ramificar, formando os bronquíolos terminais, que são os menorzinhos, para começar a fazer as trocas gasosas. Qual que é a função dos brônquios e bronquíolos? Pessoal, eles são responsáveis por transportar o ar, tá? São vias condutoras de ar, ok? Vias condutoras de ar. Um abraço a todos, obrigado por me ouvir, espero que tenham aprendido alguma coisa, né? Aproveitado aí esse momento. Um grande abraço a todos e valeu, fui!